bem-vindo ao LPJcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante importante, bastante interessante, principalmente se você é aposentado, pensionista ou reformado e possui uma das doenças graves das quais a gente vai tratar. É o tema da isenção do imposto de renda por doença grave para aposentados, pensionistas e reformados. E para isso, eu tô aqui com os doutores Danilo Sandi e Vitor Benini. E nós vamos apresentá-los aqui inicialmente para tratar um pouco desse tema tão interessante e entender quem tem direito, como que se postula esse direito, desde quando até quando a gente pode cobrar. Então, doutor Danilo, seja muito bem-vindo. O senhor pode explicar o seu nome inicialmente e a sua formação aqui para a gente contextualizar os nossos ouvintes? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Gomes, eu sou advogado aqui no escritório, sou especialista em Direito Processual Civil. Integro também a Comissão de Direito Processual Civil na UB Paraná e gostaria de dizer que é um prazer estar aqui participando do LPJcast e me sinto ainda mais honrado em estar fazendo isso ao lado do Dr. Benini, que é um advogado que eu tenho muita admiração, ao seu lado também, Leonardo, que é um advogado que inspira todos nós. Sem dúvida. E é isso. Então, vamos lá, Dr. Vitor Benini, como que você pode nos ajudar aqui? Diga um pouco da sua experiência nesse tema. Então, eu sou um advogado militante aí há quase 10 anos, atuo há quase uma década no direito tributário e confesso para você que eu caí nessa área um pouco de paraquedas. Não foi a minha primeira ideia em militar no direito tributário, mas desde o começo, desde a primeira oportunidade que me foi dada dentro da iniciativa privada, ainda como estagiário num escritório em Ribeirão Preto, em São Paulo, me apaixonei pelo tema e desde então venho estudando, aprofundando meus conhecimentos e a minha atuação nessa área. Hoje esse tema é extremamente pertinente porque ele afeta a muitas pessoas que infelizmente não sabem e não aproveitam esse direito, que é algo assim manifesto, né? Então, muito salutar esse podcast, essa oportunidade de a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo sobre esse tema. Legal, maravilha. Então, a gente está aqui justamente para falar dessa situação que acomete milhares de pessoas. Milhares de pessoas diariamente convivem com doenças graves e continuam pagando imposto de renda, muitas vezes sem saber que poderiam ser isentas, que poderiam até, eventualmente, receber uma restituição dos últimos anos. É isso mesmo, né? E o mais preocupante, essas pessoas acabam descobrindo, muitas vezes, apenas após muito tempo, Sem quando dúvida. elas já acabam deixando muito dinheiro na mesa, deixando com fisco um dinheiro que ela teria direito. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês, vou fazer ao Dr. Danilo essa pergunta, é com relação justamente a isso. No escritório aqui a gente recebe alguns contatos, a gente tem bastante casos nesse sentido, mas uma das preocupações das pessoas é, puxa, eu vou mexer ali com o Estado, não posso me dar mal com isso, não é uma fraude deixar de pagar imposto? Explica pra gente um pouco sobre isso, por favor. Claro que não. Assim, esse é um benefício que está previsto em lei. Então, e ele trata de um aspecto muito importante que é a sensibilidade humana. Existe, de fato, esse ressentimento porque é um dever de todos pagar imposto, mas nesse caso é algo muito maior, é algo sobre a dignidade da pessoa humana. A gente está tratando de uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade na vida e o próprio poder público, por meio ali dessa lei, garante a essas pessoas um alívio financeiro justamente para elas terem oportunidade de valores que seriam destinados ao pagamento de tributos, serem destinados para a realização de tratamentos, de consultas, que é algo que realmente é necessário nesses momentos de vulnerabilidade. Então, assim, não é para ter nenhum ressentimento em postular esse direito, porque, de fato, é um direito e ele deve ser exercido. Ah, perfeito, obrigado. E aproveitando, quero perguntar para o Dr. Benini aqui, o que é essa isenção de imposto de renda por doença grave? Como que isso funciona no direito brasileiro? Então, algo importante que eu acho prudente a gente mencionar aqui é fazer um recorte, principalmente sobre quais parcelas é passível a gente fazer esse pedido de isenção, né? Porque muitas vezes as informações elas vêm um pouco desconexas ou sem a profundidade devida. E as pessoas, quando vão procurar isso, acabam tendo uma informação incorreta. Então, o primeiro ponto, né? O imposto de renda ele vai isentar totalmente os valores que essa pessoa percebe, né? Não. Essa é a primeira resposta que eu falo. A isenção do imposto de renda, ela isenta do imposto de renda aqueles proventos que são pagos a essas pessoas a título de
pensão, a título de aposentadoria ou como título de reforma para os militares reformados que continuam recebendo aquela gratificação. Então, para as pessoas que estão trabalhando e têm câncer, que é uma doença grave, mas ainda está trabalhando, registrado CLT, ele não tem direito a essa isenção? Ele não teria direito a essa isenção enquanto ele está na ativa, né? A partir do momento que ele entra com esse pedido de aposentadoria pelo INSS, ou caso um servidor público faça esse pedido de aposentadoria para a circunscrição pública onde ele trabalha, a partir desse momento, tendo ele a doença grave, já é possível ele solicitar essa isenção e deixar que esse imposto de renda seja retido daqueles proventos que são mensalmente depositados na conta dele, né? Então, pelo que eu entendi aqui, são 2 requisitos iniciais. Primeiro, que haja uma doença grave e segundo, que a pessoa já esteja aposentada, seja pensionista, de certa forma, então, ou seja um reformado militar, isso? Exatamente. Existe também uma oportunidade que ela é pouco explorada, né? Mas que muita gente pode ter acesso a ela, que é a isenção do imposto de renda daquele resgate que é feito naqueles investimentos tipo VGBL e PGBL. Então, esse é um tema que é pouco trabalhado, ele é pouco difundido, né? Exatamente, ele é pouco difundido para as pessoas, mas mesmo assim ele acaba sendo um centro de grande vantagem para essas pessoas, porque muitas das vezes elas investem nessas previdências privadas complementares e quando desse resgate, uma parte significativa fica lá para o fisco. Muitas das vezes, para essa pessoa que tem o diagnóstico, de forma indevida. Entendi. E qual que é o percentual, mais ou menos, que fica para o fisco, nesse caso, aproximado ali? O VGBL e o PGBL, eles têm um tipo de tabela de tributação regressiva. Então, quanto mais tempo você deixa, menor a alíquota que é imposta ali a título de retenção de imposto de renda. Mas a alíquota máxima, qual que seria? Só para a gente ter uma ideia de valores aqui. Se você deixa por um período muito curto, salvo o melhor juízo, a alíquota é de 22,5%, mas ela pode cair até 10%. Então, quanto mais tempo você deixa, menor a alíquota. Só que, claro, os valores tendem a ficar muito maiores ao longo do tempo e, claro, né, essa alíquota de 10%, muito embora um numeral menor, pode significar uma retenção em valores significativos para essa pessoa. Então, para eu entender até melhor aqui, para o nosso público também compreender, se eu tenho lá, por exemplo, R$1 milhão em VGBL, tenho uma doença grave, sou aposentado e quero resgatar esse VGBL, eu posso economizar até mais de R$200 mil se eu fizer esse pedido de isenção? Vamos lapidar um pouco esse exemplo. Imagine que uma pessoa fez uma previdência complementar e ela lucrou, né, com esses reinvestimentos e tal, R$1 milhão, como você falou. Se ela passou muito tempo investindo, né, sobre esse produto financeiro previdenciário, ela vai ter a incidência do imposto de IR sobre esse percentual que ela lucrou, R$1 milhão. Perfeito. Então, fazendo os cálculos aqui de cabeça, ela poderia economizar até R$100 mil nesse investimento. Então, são R$100 mil que deixam de ir para o fisco e vão para o bolso dela. Maravilha. E, doutor Danilo, então, o doutor Vitor já explicou pra gente que precisa ser aposentado, pensionista ou reformado, mas o que a gente não sabe ainda é essa questão de doença grave. O que é doença grave? Quais são as doenças graves que permitem aqui a isenção do imposto de renda e a restituição de impostos anteriores? Tribunal Federal, ele era objeto de debate esse assunto, porque as doenças elas estão listadas em uma lei específica, que é a Lei de Imposto de Renda. São 16 patologias e por um período existiu um debate se seriam somente essas 16 ou poderia existir uma interpretação extensiva para abranger outras doenças. Entretanto, em se tratando de isenção tributária, a interpretação ela tende a ser literal. Dessa forma, são somente as 16 listadas na Lei de Imposto de Renda. Então, entre elas, as que são mais comuns... conhecidas, sim, as mais comuns. Nós temos a neoplasia maligna, que é o câncer, cardiopatia grave,
Nefropatia grave também. Nefropatia, o que seria? Seria uma doença relacionada aos rins. Ah, perfeito. Eu ouvi falar também da cegueira, né? A cegueira também permite? Como Exato. é que é? Cegueira tem Mesmo também... que seja de um olho só, é isso? Cegueira monocular também. Dr. Benin Exato. até teve um caso A recente. gente enfrentou um caso parecido aqui no escritório, onde isso veio a ser objeto de debate. Então, realmente, quando a gente fala em cegueira, a lei que elenca essas doenças, ela não faz nenhuma distinção quanto à cegueira binocular para ambos os olhos ou monocular para um olho só. A interpretação hoje que está consolidada nos tribunais é de que basta a cegueira, ainda que para um olho só, para que esse direito à isenção do imposto de renda já valha. Então, é bem importante isso, porque muitas das pessoas aposentadas ou com uma idade mais avançada têm essa patologia, tem uma capacidade visual em um dos olhos muito prejudicada, mas acreditam que não tem direito à isenção do imposto de renda, justamente porque elas não são cegas de ambos os olhos, o que é uma interpretação incorreta. Eu faço um adendo aqui nessa questão da lista, né, Danilo, como você mencionou, e realmente, quando a gente fala de imposto de renda e um benefício fiscal, porque quando a gente fala de isenção, a gente fala de um benefício fiscal, existe uma interpretação da lei de que esse benefício ele não pode ser interpretado de forma ampliativa, para você abarcar mais pessoas do que a lei efetivamente listou ali como condições para o benefício. Mas eu quero deixar uma vírgula aqui porque é importante. Muito embora algumas das doenças estejam ali ou não previstas na lei, é possível que a gente venha a receber esse benefício com base numa interpretação, eu diria, sistemática. E aqui eu faço um exemplo que a gente enfrentou no escritório há um tempo atrás. Esse eu acho que é um dos pontos mais interessantes, né? Sobre Exatamente. Muitas das vezes, a pessoa que só de ler a lista de doenças ali que prevê a isenção e achar que o caso dela não se enquadra, isso não é motivo suficiente para a gente não deixar de fazer uma pesquisa aprofundada e buscar a assessoria adequada. Existe, por exemplo, um caso em que a pessoa ela tem mal de Alzheimer. E o mal de Alzheimer, se você for conferir ali na lista, ele não está descrito como uma das doenças previstas. Uhum. Ocorre o seguinte, o mal de Alzheimer em estágios avançados, ele causa um quadro de alienação mental. Alienação nada mais é do que aquele estágio avançado da doença, onde a pessoa ela é incapaz de responder pelos próprios atos. E, veja, muito embora o mal de Alzheimer não esteja expressamente listado, a questão da alienação mental está. Então, assim, a gente já defendeu e conquistou o direito para pessoas que tinham mal de Alzheimer, mas, claro, né, por consequência disso, tinham alienação mental. Então, a alienação mental não é uma doença própria. Ela pode decorrer de várias outras doenças que acabam. Sem dúvida. Ela pode ser decorrente, por exemplo, de uma má formação congênita da infância, né? Ela pode vir a ser decorrente de um acidente de trabalho com um trauma encefálico, por exemplo, um trauma na cabeça que deixou a pessoa sem essa condição de poder se responsabilizar plenamente pelos próprios atos. Ela pode vir a ser diagnosticada, por exemplo, com mal de Alzheimer em estágio avançado. Igualmente, ela vai estar dentro dessas condições para poder se aproveitar desse benefício. E tem uma questão que é relevante, até a gente estava conversando sobre isso, que são essas, o pessoal até chama, né? Não sei se chega a ser um termo preciso, mas de doenças ocultas, né? Que são essas orientações que a gente tem, que à primeira vista a doença não seria isenta. Mas fazendo esse acompanhamento adequado, é possível conseguir esse pedido de isenção. Então, outro exemplo que a gente tem vamos supor que tem 2 pessoas que têm um diagnóstico de surdez. A surdez, por si só, não daria esse direito. Ela não consta ali na lista. Porém, vamos supor que uma dessas pessoas desenvolveu essa surdez porque ela trabalhou por 30 anos numa fábrica barulhenta, não teve ali... EPIs. Sem os EPIs.
E daí, opa, aqui a gente tem uma situação diferente. Por quê? Porque essa surdez ela pode ser enquadrada como uma moléstia profissional. Uma moléstia profissional grave. Ocupacional ali, essa ideia. Exato. Então, assim, e é aqui que eu acho que reside um ponto importante de efetivamente se buscar uma orientação jurídica especializada. Porque, à primeira vista, você pode ler ali o dispositivo, né, ler a legislação e achar, putz, não vai ser o caso. Mas com uma orientação é possível encontrar essas situações e efetivamente fazer o pedido de isenção. Ah, perfeito. E para isso, doutores, para entender um pouco melhor, tudo bem, tenho uma ideia ali, acho que eu tenho uma doença que cabe, sou aposentado, imagino que eu possa pedir a restituição do imposto de renda. O que é interessante eu reunir para trazer para os doutores analisarem o caso? Acho que o ponto de partida seria um laudo, né? Um laudo bem redigido, assim, faria toda a diferença. Um laudo do médico, claro. Exato. Exatamente. O laudo do médico, ele é muito importante porque ele é justamente o profissional da medicina dando o seu parecer e na condição de profissional da medicina, ele identificando e diagnosticando, classificando a mazela dentro da classificação internacional de doenças do paciente. E com esse documento médico, e dado que ele foi feito por um profissional da medicina, esse é o primeiro documento e o mais essencial de todos, eu diria. Né? Sem um laudo médico, a gente fica muito refém de uma negativa do juízo por falta de documentação. Então, esse é o primeiro documento e um dos mais importantes. Esse documento precisa ser datado, porque o médico ele precisa atestar aquela presença daquela condição ou daquela doença em determinada data. É a partir da constatação do diagnóstico dessa doença que se inicia, né, que nasce o direito, por exemplo, a você pedir essa isenção do imposto de renda. Eu diria que também outros documentos, se não mais importantes, né, porque esse realmente é um de singular importância, são tão importantes quanto, que são aqueles documentos que a pessoa consegue tirar do portal do meu INSS. O histórico de créditos, por exemplo, que ele vai indicar quanto que ela recebe no mês, né? Então, mês a mês ali vem o valor que ela tem direito. Nesse documento, você também vai estar indicado ali quanto que foi retido a título de imposto de renda. E também outras cifras que eventualmente foram depositadas ou retidas desse valor depositado mensalmente para o aposentado. Então, é muito interessante você ter esse documento, porque com base nele, nós, advogados, conseguimos fazer o cálculo do benefício. Ah, perfeito. Mas aqui, até aproveitando esse ponto, doutor Vitor, nós advogados estamos acostumados ali a entrar, buscar esses documentos, mas uma pessoa que está nos assistindo, eventualmente ali uma pessoa que já tem uma condição de doença grave, uma pessoa que já é idosa, né, já está aposentada com uma doença grave, enfim, vai ter uma dificuldade para encontrar esses documentos. O que essa pessoa precisaria trazer aqui para o escritório para o doutor avaliar? Então, doutor, eu preciso que o senhor avalie esse histórico de créditos aqui. O que a pessoa tem que trazer aqui para você abrir junto com ela ali o portal para buscar essas informações? Olha, se a pessoa realmente tiver muita dificuldade de acessar os documentos, nós podemos, com o certificado digital da pessoa, com a conta GovBR dela, já ter acesso a esses portais e, consequentemente, a esses documentos. Ah, então aquela senha do GovBR que faz várias coisas lá, que você emite a CNH eletrônica, enfim, é lá nesse local aí que a gente busca essas informações. Exatamente. O próprio portal do gov.br, ele já foi desenvolvido de modo a ter a sua manipulação de forma simples. Então, as informações são muito diretas, a própria plataforma ela facilita a busca ali por meio de um espaço para você fazer pesquisas diretas, né? E claro, o aplicativo do meu INSS, ele está disponível em qualquer plataforma digital, então você consegue ter acesso a isso pelo próprio celular do beneficiado. Né? Então, é certo que vários aposentados, pensionistas, têm o aplicativo do meu INSS no celular para ele poder conferir mensalmente uma eventual retenção que pareceu não fazer muito sentido, ou conferir realmente se os valores foram efetivamente depositados. E justamente por esse aplicativo a gente já consegue ter acesso. Caso o cliente venha aqui no escritório portando o celular com acesso ao aplicativo, a gente já consegue tirar na hora
esse histórico de crédito dos últimos 5 anos, por exemplo. Ah, perfeito. E se tiver algum cliente aí de fora de Curitiba, o senhor também nos ajuda atendendo online ou não? Então, o imposto de renda, e aqui eu falo um pouco do cenário tributário, o imposto de renda ele é um imposto federal. Então, quando você recolhe ele, você recolhe para a União, né? Então, todos os habitantes do Brasil inteiro recolhem imposto de renda para a União. E isso tem algumas consequências. Uma delas é que a gente consegue ter acesso e poder atuar em nome desse beneficiário em todo o Brasil. Fato é que nós temos clientes no Rio Grande do Sul, no Amapá, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, aqui no Paraná, em Curitiba. Então é algo bastante comum e simples de resolver. A gente consegue dar todo o acesso para o cliente, mesmo ele morando em outro estado da federação. Ah, maravilha, que bom. Doutor Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio à mente aqui. Se chega uma pessoa que teve câncer lá 4 anos atrás, por exemplo, e chega aqui no escritório e fala, mas eu já estou bem, né? Já estou tratado, já fiz uma cirurgia, já estou numa situação bastante estável ali da doença. Ou seja, a doença não está naquele momento ativa. Essa pessoa tem direito a restituir esse imposto de renda do tempo de trás até agora? Se sim, por quanto tempo? E ainda assim, ela vai ter direito à isenção dali para frente? Perfeito. Então, assim, vamos por partes, né? Com relação ao pedido de isenção e essa situação dos sintomas. Sim, tem direito. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem esse posicionamento consolidado, inclusive através de súmula, que não é necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas. Ou seja, em se tratando de câncer, a gente tem esse cenário em que a pessoa é submetida por cirurgia, né, inclusive em situações de câncer de pele, e não é necessário demonstrar, para fazer o pedido de isenção, que houve, por exemplo, uma recidiva. Não há essa necessidade. Uma vez que você teve o câncer, e aqui até o propósito da norma, né, essa pessoa para sempre vai precisar ser submetida a exames, no mínimo, a consultas médicas, com acompanhamento. certeza. Então, por isso que esse benefício ainda se mantém. Então para câncer, se teve, a princípio resolveu, está curado, mas ainda assim, para a vida inteira, ela vai ter direito à isenção. Exatamente, para sempre vai ter esse direito à isenção. E a segunda parte da pergunta, agora que eu já interrompendo novamente, né? E a segunda parte da pergunta, desculpa, teve um câncer lá 4 anos atrás, vou pedir hoje a isenção do imposto de renda. O que acontece com esses últimos 4 anos? Perfeito. Esse eu até acho que é um dos pontos mais interessantes, porque a gente comenta aqui no escritório, em tom descontraído, né? Mas que quem busca essa isenção do imposto de renda ganha em dobro, né? Porque além de ela conseguir a isenção daqui para frente, né? A gente ainda consegue pedir a devolução dos valores que foram pagos de forma indevida nos anos anteriores. Então, é um ganho dobrado. Por quanto tempo isso? Então, isso é importante destacar. Existe uma limitação temporal. Uhum. O limite a gente conseguiria pedir a devolução dos últimos 5 anos. Perfeito. Desde, obviamente, que a pessoa tenha esse direito. Então, vamos supor assim, que a pessoa passou a ter direito à isenção do imposto de renda há 3 anos. Por óbvio, a gente não vai conseguir pedir a devolução dos últimos 5, apenas dos últimos 3. Vamos contextualizar. Se a pessoa teve câncer 10 anos atrás, 10 anos atrás já se aposentou, então ela já tem os 2 requisitos, a doença grave e a aposentadoria. Certamente. Só que ela só pode pedir os últimos 5 anos porque é uma limitação temporal. Exato. E esse ponto a gente também sempre busca alertar as pessoas a buscar o quanto antes a orientação jurídica, justamente para não ter um cenário como esse. Que a pessoa pagou ali por 10 anos um tributo que era indevido, a gente não vai conseguir pedir a devolução desses 10 anos. De todo o período, mas dos últimos 5. Mas os últimos 5. Sim. Então, é sempre importante buscar essa orientação o quanto antes para evitar cenários como esse. Ah, perfeito. E, doutor Vitor, é possível buscar sozinho esse direito? Como é que funciona isso? E a melhor até do que isso, quais são os principais erros de quem busca sozinho? Olha, a gente sempre enfrenta aqui no escritório casos curiosos, né? Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, é possível? É super possível, mas a gente realmente não recomenda. Por quê? A assessoria jurídica adequada, ela fornece segurança e acompanhamento constante dentro desse pedido. Veja o seguinte, a Receita Federal, ela possibilita que você faça esse pedido de isenção administrativamente. Você não precisa de um advogado necessariamente para fazer isso. Ocorre que dentro do âmbito administrativo,
a autorização da isenção ela tende a ser um pouco mais restrita. Então, ela exige documentos que, normalmente, em âmbito judiciário, você não é requisitado do contribuinte. Um laudo oficial, por exemplo, ele é exigido em âmbito administrativo. No âmbito judicial, esse laudo oficial ele pode ser relativizado. É importante também trazer que, em âmbito administrativo, a Receita Federal ela normalmente não autoriza a restituição do que indevidamente pago. Para tanto, você necessariamente precisa fazer esse pedido judicialmente. E aí sim, para entrar em juízo, sem sombra de dúvida, eu recomendo que você tenha a assessoria jurídica adequada. Primeiro, porque você não tem capacidade postulatória, essa capacidade ela é apenas autorizada ao advogado, então você precisa de um advogado, um profissional te acompanhando. E claro, a lida, né, o trato diário em processo, ele é algo muito natural para o advogado, mas sempre inédito para o contribuinte. Então a gente sempre recomenda que você tenha assessoria jurídica adequada. Ah, perfeito. Muito obrigado por essa explicação. Essa questão do laudo, inclusive, gera muito debate, né? Do laudo médico. Do laudo médico. Gerou muito debate por muitos anos se era necessário ou não sim. um laudo médico oficial. E aí que entra... Do SUS, isso? Exato. E precisa? E o laudo médico ali é emitido assim... Quando você vai fazer o pedido administrativo, né? Quando o Dr. Benini mencionou, é necessário esse laudo médico oficial, muitas das vezes. E aqui que entra... Então, se eu vou fazer o pedido administrativo, a Receita só vai aceitar se for um laudo médico oficial. Mas Exato. se eu buscar um advogado, eu posso buscar lá com o meu médico particular. Aí é aceito por meio de advogado, Exato. o laudo médico particular. Exato. Ah, perfeito. Perfeito. Obrigado por esse esclarecimento. E por que, agora de forma bem geral, né? Por que vocês acham aí que tantas pessoas desconhecem esse direito? Por que isso não é mais divulgado? Bom, eu acho que tem alguns pontos a ser considerados. Eu acho que até a administração pública tem melhorado nesse sentido. É possível encontrar ali nas páginas, nos sites, essas informações. Mas, de fato, o que a gente vê, até atendendo ao público, é que essa informação não chega nos destinatários finais. Acho que muito se deve ao fato de que as informações, esse tema ele possui muitas camadas. Mas também a gente tem que considerar que a pessoa que está passando por esse momento de vulnerabilidade, o foco dela principal acaba sendo o controle da doença ali, né? O tratamento da doença. Sem dúvida. E acaba essa situação sobre eventuais direitos, sobre os impostos, acabam ficando em um segundo plano. Sem dúvida. E nós, como advogados, até a gente sente um pouco, assim, nosso desejo seria poder auxiliar nossos clientes no problema principal, né, que é a doença. Isso a gente não consegue fazer, mas uma coisa a gente consegue, que é dar esse alívio financeiro. E que possui, de fato, uma repercussão econômica muito grande. Então, acho que tem esses dois fatores. Um é o momento de vida que a pessoa está passando, mas também existe uma dificuldade por parte dos meios de comunicação de trazer essa informação de forma acessível para a população, e eu acho que até é um dos propósitos nesse nosso podcast, né? Trazer essa informação de forma acessível para quem realmente precisa. Maravilha. Bom, eu não tenho mais dúvidas, e se por acaso algum dos nossos ouvintes, aí, alguém que está nos assistindo, tem alguma dúvida, tenho certeza que o Dr. Danilo e o Dr. Vitor vão estar muito à disposição para poder resolver tirar essa dúvida. Então, se esse episódio aqui ajudou você ou alguém da sua família, compartilhe esse vídeo aqui, para que essas pessoas possam conhecer os seus direitos, que muitas vezes nem sabem que tinham. E, eventualmente, lá receber um valor ali de 10, 15, 20 mil reais, né, na sua conta, ou até mais. A gente já teve casos aqui. Doutor Vitor, até esclarece para nós quais valores que a gente já conseguiu restituir para o pessoal ter uma ideia aqui. Então, eu quero voltar um pouquinho e também ter a oportunidade de responder essa questão das informações, né? O meu sentimento com relação a isso é de que as informações elas estão muito pulverizadas. Então, o cliente, o beneficiário, ele acaba tendo acesso a uma parte muito pequena dessa informação. E por ter muitas dúvidas, por ter muito receio de correr atrás e eventualmente se ver prejudicado, ele acaba não buscando a assessoria adequada.
E aqui no nosso escritório, a gente tem um dos nossos papéis e dos nossos objetivos é justamente, além de dar toda a assessoria jurídica, a gente promover uma conscientização, né? E realmente ensinar o contribuinte dos direitos que ele tem para que ele possa exercê-los de forma integral. Aqui no escritório, e eu acho que isso é comum de toda a advocacia, o marketing boca a boca, ele é muito efetivo. E esse marketing boca a boca, ele só é levado a cabo quando a pessoa que está comentando, ela realmente se beneficiou daquilo. Exato. Porque daí a gente tem uma referibilidade muito grande, né? Então, a pessoa para quem ele está falando realmente é próxima dela ou conhecida e tem algum grau de referência para aquilo. Com relação aos valores, eles são dos mais variados possíveis, né? Então, trazendo aqui um pouco das fofocas aqui do processo, guardado os devidos deveres de sigilo, claro, né? Com certeza. A gente já teve casos aqui do escritório, por exemplo, em que a gente desenvolveu um trabalho para um reformado de alta patente do Exército Brasileiro. Então, ele tinha um valor mensalmente percebido muito grande, né? E, consequentemente, as retenções do imposto de renda que mensalmente foram feitas eram igualmente vultosas. Mas a gente tá curioso aqui, doutor Ico. Quanto que ele recebeu de volta? Quanto que o senhor conseguiu colocar na mão dele? A gente conseguiu colocar o norte de R$250 mil atualizados. Então, ele já tinha ele tinha 2 casos que se enquadravam aqui como hipóteses de isenção, que era uma cegueira monocular e um câncer que ele teve o diagnóstico ainda em 2015, 2016. Mas ele só veio buscar a nossa assessoria muito recentemente, no meio do ano passado. Nossa, olha só. Então, a gente conseguiu somente restituir a ele os últimos 5 anos. Então, o que ele indevidamente recolheu de 2020 para frente. Podia ter sido muito maior, inclusive, o benefício dele. Imagine a hipótese dele ter vindo, ter entrado em contato aqui com o nosso escritório ainda em 2020, né? Então, ele não teria mais a retenção de 2020 em diante e ele também iria ter a restituição daquilo que ele pagou indevidamente desde 2015 até 2020, até o momento que ele tivesse entrado em contato com o escritório. Existe também um caso interessante, e eu acho que isso também é uma dúvida comum do contribuinte, que é a questão do tempo do processo. Exato. Veja o seguinte, né? Para nós advogados, quando a gente tem um processo em mãos, é natural que a gente veja ou anteveja uma tramitação de 1 a 2 anos, mais ou menos, isso como algo comum, né? Esse tipo de pedido não é um pedido extremamente complexo, que tenha muitas repercussões e faça esse processo se estender por um prazo muito maior do que isso. Mas na cabeça do contribuinte ou do potencial cliente, ele acha que ele vai ficar 10, 20 anos discutindo isso. Eu tenho um caso curioso aqui no escritório que foi assim, um caso emblemático para nós. Veja, o nosso cliente, ele era aposentado e antes dele se aposentar, ele trabalhava como torneiro mecânico. E quando do trabalho dele, ele sofreu um acidente de trabalho, uma pecinha se desprendeu do torno e acabou lesionando o olho dele. E ele acabou tendo que retirar o globo ocular, um dos globos oculares, ou seja, ele tinha uma cegueira monocular em razão de ter perdido o olho. Exatamente. Se aposentou e permaneceu nessa condição sem um dos olhos durante muito tempo. E ele entrou em contato conosco curioso com relação a isso e a gente logo identificou essa como uma das hipóteses. Veja, eu até deixei anotado aqui na minha colinha essas datas porque elas são bastante curiosas. Nós entramos com o pedido de isenção e restituição no dia 12 de dezembro de 2025.
Já no final do ano, quando a princípio ninguém mais está trabalhando muito ali. Isso, exatamente. Veja, né? O Poder Judiciário ele tem aquele período de recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? E durante esse período das festas de final de ano, tão somente aqueles processos do plantão judiciário, de causas urgentes, e o que a legislação fala que não suspende, né? Esses casos continuam tramitando, mas o pedido de isenção de imposto de renda, a princípio, não se enquadra nessas hipóteses. Então, a gente tinha uma perspectiva de que isso ia ser resolvido em alguns meses ali, em 6 meses, um ano. A nossa perspectiva era que o atendimento do pedido ia se dar no segundo semestre de 2026. Certo. Né? Dentro de um prazo razoável. Protocolamos o pedido no dia 12 de dezembro de 2025. No dia 18 de dezembro, a Procuradoria se manifestou no processo. E, dado o caso ali, o fácil diagnóstico, a gente a foto do cliente realmente sem um dos globos oculares, a própria PGFN não contestou o pedido. Não se opôs, concordou diretamente com a Exato. a Essa é um quadro curioso, assim, porque a gente não se deparou nenhuma nem duas vezes com hipóteses onde a Procuradoria, que é o órgão contrário a nosso no polo processual, ela deixa de contestar e fala, não, nós reconhecemos o pedido aqui e dê andamento logo. E ela fez isso 2 dias antes do recesso, no dia 18/12 de 2025. Nós informamos isso dentro do processo, mas logo em fevereiro, no dia 18 de fevereiro de 2026, veio a sentença. Nossa, 2 meses depois do pedido, então. Exatamente. Mesmo com festa de final de ano, recesso forense. Mesmo com recesso, em 2 meses foi possível conseguir a isenção. Exatamente. Show, esse é um caso maravilha. emblemático aqui no escritório. É óbvio, ele não é a regra, Sim. mas ele também não pode deixar de ser, ele não pode deixar de estar dentro do espectro de expectativa do contribuinte. Certo. Porque Mas assim, para a gente entender, qual que é a média que a gente espera ali? A depender muito do volume de trabalho da vara, do estado da federação onde a gente faça o protocolo, esse período costuma variar, mas eu digo entre 6 meses a 1 ano e meio, a gente já tem uma perspectiva de acesso ao dinheiro. E durante esse período, vamos lá para a pior hipótese, 1 ano e meio, se o contribuinte ainda não teve a isenção do imposto de renda, depois de 1 ano e meio ele consegue a isenção, todo esse período para trás ele pode pedir dentro daquela regra, né, de pedir a restituição. O prazo dos 5 anos, né, então, claro, dado o fato de que ele ostente essas condições 5 anos antes do protocolo da ação, é a partir desse momento. Então, eu conto 5 anos do protocolo da ação, e conto 5 anos para trás, mais aquele período em que o processo tramitou. Perfeito. Então, processos que tramitaram por 1 ano, ao final ali eu teria a restituição do que indevidamente retido nos últimos 6 anos. 5 anos antes da entrada do protocolo da ação, mais aquele 1 ano em que a ação ficou tramitando. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui com a gente. A gente que agradece a oportunidade. E é importante a gente deixar claro, né, que buscar informação pode fazer toda a diferença em um momento tão delicado da vida. Certamente um dinheiro a mais vai auxiliar, vai ajudar e vai certamente trazer pelo menos um certo conforto para as pessoas que estão passando por essas doenças. Eu encerro aqui então agradecendo a presença mais uma vez dos senhores aqui. Eu que agradeço. E convidando os nossos espectadores a conhecer o site do nosso escritório, nosso Instagram, onde a gente traz mais informações jurídicas, não apenas nessa questão da isenção do imposto de renda, mas também sobre vários ramos do direito em que o escritório LPJ Advocacia trabalha. Muito obrigado por acompanhar e um abraço a todos. Um abraço.